Urgente. O ministro Dias Toffoli está no centro do que pode ser a maior crise institucional do Supremo Tribunal Federal em 2026. A Polícia Federal acabou de entregar ao presidente do STF, Edson Fachin, um relatório explosivo com mais de 200 páginas. E o conteúdo? Mensagens no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, citando diretamente o nome de Toffoli. Estamos falando de 12 bilhões de reais em títulos falsos, da maior fraude bancária da história do Brasil, e de um ministro do STF que pode estar comprometido até o pescoço. Antes de continuar, se você acredita que a verdade precisa vir à tona, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Este é um canal independente que não tem medo de expor o que a grande mídia tenta esconder. Ative o sininho porque a situação está mudando de hora em hora e você não pode perder nenhuma atualização. Vamos aos fatos. Em novembro de 2025, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero. O alvo, o Banco Master e seu dono, Daniel Vorcaro. A acusação é devastadora. Emissão de 12 bilhões de reais em títulos falsos, fraudes na tentativa de compra do Banco de Brasília e operações que podem ter inflado artificialmente o balanço do banco enquanto a liquidez desaparecia. O Banco Central não teve escolha. Decretou a liquidação extrajudicial do Master em novembro. O Fundo Garantidor de Crédito teve que desembolsar 40,6 bilhões de reais para ressarcir os credores. 40 bilhões, você ouviu direito. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Quem é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal? Exatamente, Dias Toffoli. E como ele chegou a essa relatoria? Simples, a defesa de Vorcaro pediu que o caso fosse enviado ao STF, alegando que havia menção a um deputado federal com foro privilegiado. Toffoli aceitou o pedido. Desde então, as decisões do ministro têm sido, no mínimo, questionáveis. Eles acharam que ninguém ia descobrir, mas a Polícia Federal descobriu. E o que estava no celular de Daniel Vorcaro? Mensagens, muitas mensagens, conversas entre Vorcaro e seu cunhado, Fabiano Zettel, discutindo pagamentos à empresa Maridit. E quem é sócio da Maridit? A família de Dias Toffoli. O ministro é sócio anônimo dessa empresa administrada por seus irmãos. Vamos deixar mais claro ainda. A Maridit vendeu em 2021 sua participação de 33% no Resort Taiaiá, no Paraná, para um fundo de investimentos chamado Arlin. Esse fundo é gerido pela Reag Investimentos e tinha como acionista justamente Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. O fundo investiu 20 milhões de reais nas empresas ligadas ao resort. Resumindo, dinheiro de gente ligada a Vorcaro foi parar em um negócio da família de Toffoli. E mais, as mensagens apreendidas pela PF indicam que conversas sobre esses pagamentos aconteceram em 2025, ou seja, depois que Toffoli já era o relator do caso Master. Toffoli viaja no mesmo jatinho particular que o advogado de um dos investigados. Toffoli determina que provas da Operação Compliance Zero sejam enviadas direto para o STF, sem passar pela perícia da Polícia Federal. Toffoli decreta sigilo no processo. Toffoli continua frequentando semanalmente o Resort Taiaiá, onde possui uma casa, mesmo depois de ter vendido a participação empresarial. O que você vai ouvir agora muda tudo. A Polícia Federal não está mais brincando. No relatório entregue a Edson Fachin, a corporação pediu formalmente a declaração de suspeição de Dias Toffoli. Em linguagem simples, a PF está dizendo que Toffoli não pode mais continuar como relator desse caso, porque está comprometido. Há conflito de interesses, há suspeita de favorecimento. E a reação de Toffoli? O gabinete dele divulgou uma nota afirmando que o pedido da Polícia Federal se baseia em ilações e que a corporação não tem legitimidade para pedir a suspeição de um ministro.
Toffoli diz que jamais teve relação de amizade com Vorcaro, que nunca recebeu valores dele ou de seu cunhado e que todas as operações foram declaradas à Receita Federal. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Se está tudo tão transparente, se está tudo tão legal, por que as mensagens no celular de Vorcaro falam sobre pagamentos a Maridit? Por que há menções diretas ao nome de Toffoli? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Dias Toffoli deve ser afastado imediatamente da relatoria do caso Banco Master? Ou você acha que a Polícia Federal está exagerando? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos debater isso. Sua voz importa. A oposição já está em polvorosa. O senador Alessandro Vieira, do MDB, chamou o escândalo de Toffolão, em referência ao Mensalão. Ele é relator da CPI do crime organizado e já anunciou que, após o Carnaval, a comissão vai votar uma série de requerimentos sobre o caso. O presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, foi mais direto. Disse que os parlamentares da legenda vão apresentar um novo pedido de impeachment contra Toffoli. Ele declarou: "Não dá mais para fingir surpresa. Em qualquer país sério, Toffoli já teria sido afastado, estaria sob investigação e, diante das evidências, provavelmente preso." A senadora Damares Alves, do Republicanos, confirmou que um grupo de trabalho formado pela Comissão de Assuntos Econômicos se reuniu com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e com o presidente do STF, Edson Fachin. Segundo ela, ambos demonstraram compromisso com a verdade e a transparência. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL, foi categórico. O caso Banco Master não é um ponto fora da curva, é sintoma de algo estrutural. O que está em jogo é a credibilidade do sistema. Mas aqui está o dilema para o campo progressista. Por um lado, há a defesa da moralidade pública, da ética, da transparência. Se um ministro do STF está comprometido, se há indícios de conflito de interesses, ele precisa ser afastado. Não importa quem seja, a República está acima de qualquer indivíduo. Por outro lado, há o receio legítimo de que ataques ao Supremo Tribunal Federal sejam usados como arma por movimentos golpistas. Nós vimos isso acontecer com a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Vimos tentativas de desestabilizar o STF para reverter condenações de golpistas. Então, o que fazer? A resposta é clara. Defender a instituição não significa defender indivíduos que a mancham. Defender o STF significa defender sua credibilidade, sua independência, sua integridade. Se Dias Toffoli está comprometido, se há provas de que ele pode ter favorecido investigados, afastá-lo não é enfraquecer o STF, é fortalecê-lo. É mostrar que a Suprema Corte está acima de qualquer suspeita, que nenhum ministro está blindado quando há indícios de irregularidades. Eles querem que você fique em silêncio, querem que você aceite que está tudo normal, mas não está. Ministros do próprio STF estão reagindo com espanto ao conteúdo do relatório da Polícia Federal. Um integrante do Supremo, sob anonimato, declarou: "Estamos tentando entender, temos poucas informações. O ministro Fachin não falou nada com ninguém. O clima é péssimo." Outros ministros apostam que a PF tem ainda mais munição contra Toffoli e outras autoridades, com base no que foi encontrado no celular de Vorcaro. A decisão agora está nas mãos de Edson Fachin. Ele precisa analisar o pedido de suspeição e decidir se Toffoli deve ser afastado. Essa decisão pode marcar um dos episódios mais sensíveis da justiça brasileira em 2026. E ela precisa ser tomada com base em provas, em fatos, em evidências, não em protecionismo corporativo, não em defesa de colega de tribunal, mas em defesa da República.
O impacto político para o campo progressista é enorme. Se ficarmos em silêncio, se não exigirmos transparência, estaremos traindo nossos próprios valores. A esquerda sempre defendeu a moralidade pública, sempre combateu a corrupção, sempre lutou por instituições fortes e independentes. Não podemos abrir exceções agora, não quando os fatos são tão graves. Por outro lado, precisamos estar atentos. A extrema-direita vai tentar usar esse caso para desestabilizar o STF como um todo. Eles querem reverter as condenações de 8 de janeiro, querem anistiar golpistas, querem destruir o Estado democrático de direito. Não podemos dar a eles essa munição. Por isso, nossa posição precisa ser cirúrgica. Defender a apuração rigorosa do caso Toffoli, defender o afastamento dele se as provas assim o indicarem, mas, ao mesmo tempo, reafirmar a importância vital do Supremo Tribunal Federal para a democracia brasileira. Essa não é uma crise fácil, mas é uma crise necessária.